Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem para dentro do cérebro. O objetivo é entender que a depressão é muito mais do que só se sentir triste. É uma condição que muda, de verdade, a nossa biologia. Então, fica a pergunta, né? O que é a depressão para além da tristeza? Olha, ainda tem muita gente que pensa que é fraqueza, falta de força de vontade, mas a ciência já mostra uma realidade completamente diferente. Uma realidade que está literalmente desenhada na própria estrutura do cérebro. Para começar, vamos entender de onde isso vem. Vamos direto para as raízes neurobiológicas da depressão. Porque é isso, não é só uma questão de humor, é uma mudança de verdade física que acontece no cérebro. Então, o ponto-chave é esse aqui, ó. A depressão é um transtorno que tem uma base física, sabe? As alterações que ela causa no cérebro são reais, são mensuráveis. E são justamente essas alterações que geram os sintomas que a gente vê e sente. Entender isso é a base para tudo que a gente vai conversar agora. Ok, agora vamos ver de perto essas mudanças tanto na estrutura quanto na química do cérebro. Porque, pasmem, a depressão pode literalmente remodelar a arquitetura cerebral. E olha só, existem três áreas principais que acabam sendo mais afetadas. Primeiro, o hipocampo, que cuida da nossa memória e das emoções. Depois, o córtex pré-frontal, que é tipo o diretor executivo do nosso cérebro, responsável pelas decisões e pelo foco. E por fim, a amígdala, que é o nosso sistema de alarme para o medo e o estresse. A depressão mexe com todas elas. E aqui a gente consegue ver essa ligação de uma forma bem clara. O hipocampo encolhe, resultado, problemas de memória. O córtex pré-frontal diminui a atividade, aí vem a dificuldade de concentração, aquela famosa névoa cerebral. E a amígdala fica superativa, e isso deixa a pessoa num estado constante de estresse, de alerta. Que já que a gente falou em estresse, pensa o seguinte: imagina ter um alarme de incêndio dentro do corpo, que fica apitando o tempo todo, sem parar. É mais ou menos isso que acontece na depressão com o sistema de estresse do cérebro, que a gente chama de eixo HPA. Normalmente, esse sistema todo funciona assim. Ele dispara um alarme, resolve a emergência e desliga. É rápido. Mas na depressão, é como se esse alarme ficasse travado. E o resultado? O corpo fica encharcado de cortisol, o hormônio do estresse. E com o tempo, esse excesso todo pode até prejudicar as células cerebrais, especialmente lá no hipocampo. E não é só a estrutura do cérebro que muda, não. A química também vira uma bagunça. A gente está falando dos neurotransmissores. A serotonina, que cuida do humor, a dopamina, da motivação, a norepinefrina, que nos mantém em alerta, tudo isso fica desregulado. E claro, essa confusão toda atrapalha a comunicação entre os neurônios e afeta diretamente como a gente se sente e pensa. Certo. Agora vamos traduzir tudo isso. Como é que essas mudanças lá no cérebro impactam a nossa cognição e o nosso comportamento no dia a dia? A diferença é gritante. Um cérebro afetado pela depressão tende a focar muito mais nas informações negativas. É como se ele tivesse um filtro para isso. E, ao mesmo tempo, tarefas que exigem concentração se tornam um desafio enorme. E, de novo, vale repetir, isso não é uma escolha, é uma consequência direta de como a neurobiologia foi alterada. E essa frase aqui diz tudo. Não é falta de força de vontade, é uma mudança na função cerebral. É isso. Esses desafios todos de cognição não são um sinal de fraqueza, de jeito nenhum. São sintomas, bem diretos, de um órgão que simplesmente não está funcionando na sua melhor forma. Sabe aquela sensação de que nada mais tem graça? Que as atividades que antes eram prazerosas, de repente não significam mais nada? Isso acontece porque o sistema de recompensa do cérebro, que depende da dopamina, fica, interrompido. Isso acaba com a motivação e com a capacidade de sentir prazer. É um sintoma central da depressão, chamado de anedonia. Ok, mas e por que saber tudo isso é tão importante? Porque isso muda tudo quando a gente fala de tratamento. O conhecimento, entender o que está acontecendo, é o primeiro e talvez o mais importante passo para a recuperação. Então, vamos falar de uma substância com um nome meio complicadinho, mas que é fundamental: BDNF. Pensa nela como se fosse um adubo para o cérebro. É o BDNF que ajuda os neurônios a crescerem e a se conectarem. Na depressão, os níveis desse adubo caem muito. E a parte interessante é que muitos tratamentos eficazes funcionam justamente porque ajudam a aumentar o BDNF, permitindo que o cérebro comece a se curar. E aqui chegamos num ponto fundamental. Entender como a depressão funciona ajuda a tirar o estigma do o que ela é.
Quando a gente sabe que existe uma base física, a gente remove a culpa, remove o preconceito. E isso abre a porta para que as pessoas busquem tratamento sabendo que estão cuidando de uma condição de saúde real e não de uma falha pessoal. E para fechar, fica essa reflexão. Se o cérebro pode ser modificado de um jeito pela depressão, será que ele não pode mudar de volta? A resposta é sim. A mesma característica do cérebro que permite que ele seja alterado, a tal da neuroplasticidade, é exatamente o que permite que ele se recupere. E isso nos deixa com uma mensagem muito poderosa de esperança. Uma esperança que vem da capacidade incrível que o cérebro tem de se curar e de se reinventar,